Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Há cerca de 3 semanas eu postei o vídeo mais recente do canal e nesse vídeo eu conversava com vocês sobre a importância de desistir quando algo nos faz mal. É diferente de persistir através da disciplina, do foco, da concentração e até do deixar de lado, renunciar a determinadas coisas em prol de outras. Isso é próprio da natureza humana, essa tendência a não querer desistir, assim como é próprio da natureza humana encarar as renúncias como coisas ruins. No entanto, elas são capazes de nos trazerem grandes transformações para as nossas vidas. Hoje, passadas 3 semanas, mais ou menos, 3 a 4 semanas que eu gravei aquele vídeo, eu venho ao canal para conversar com vocês sobre outra questão relacionada à vida humana, já que a Literatura para a Vida é um canal em que a gente reflete sobre a vida, muitas vezes sobre a perspectiva, o ponto de vista da literatura. Depois que eu desisti daquele livro, fui ler outras coisas que me trouxessem maior conforto. E foi uma escolha muito providencial, porque a minha mãe faleceu no dia 26 de março. Poucos dias depois, a irmã do meu pai também partiu. Como cristã católica, eu acredito no céu como uma realidade concreta, objetiva e definitiva. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. É claro que é difícil, nós adultos às vezes acreditamos que passar pela orfandade é mais fácil quando somos adultos do que quando somos crianças. Por um lado é sim, porque nós conseguimos compreender determinadas coisas e somos capazes de cuidar de nós mesmos. Por outro é bastante complexo, porque nós nunca estamos preparados para a orfandade, por mais que seja o processo natural da vida. Mas eu fiquei feliz também por poder ter desistido daquele livro, porque a partir do momento em que eu comecei a colocar livros que me trouxeram conforto e inspiração, passar pelo processo de luto tem se tornado mais, não digo simples, mais suave. Meus pais eram pessoas com pouquíssima instrução. Minha mãe era filha de um homem que acreditava que mulheres não precisavam estudar, então a ela foi negado qualquer estudo mais profundo. Ela mal aprendeu as primeiras letras. Meu pai também não seguiu nos estudos, embora ele amasse trabalhar em ambiente de escola. Mas eles me ofereceram o melhor que eles tinham, a mim e as minhas irmãs. Na minha biblioteca, tanto desse lado quanto do outro, em todas as partes do meu acervo praticamente, porque o meu acervo é composto por áreas muito diferentes, eu encontro, esbarro, toco, resgato a memória de livros que foram presentes do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Lembro da minha mãe lendo comigo, ela de poucas letras, pouca instrução, mas lembro dela lendo comigo. Ela estava lendo um livro e eu estava lendo outro. Coincidentemente, o livro que eu estava lendo nessa memória que eu guardo, tinha cerca de 9 para 10 anos, era Casamento de Experiência, que eu comentei há pouco tempo no canal. Um livro muito interessante, muito bem escrito. Mas o que eu quero dizer é que a partir do falecimento dos nossos pais, principalmente, de pessoas que são muito significativas, de figuras que são pilares nas nossas vidas, nós precisamos recomeçar, começar uma nova fase nas nossas vidas. E a literatura tem muito a ver com isso. Meus pais fizeram o melhor que eles puderam por mim. Então, eu preciso honrar o legado deles. Um legado que também é físico. E aí eu peguei este livro para mostrar a vocês. Meu primeiro livro de poesias. Eu tinha 7 anos, se eu não me engano, e ganhei esse livro. É do Elias José, Um Pouco de Tudo. De bichos, de gente, de flores. São poemas para crianças. Eu ganhei no Natal de 1982. Aí vocês já podem fazer as contas. E foi um livro que os meus pais, que não tinham muita instrução, escolheram me dar de presente. De vez em quando eu esbarro em outros livros que foram presentes deles. E isso me leva à reflexão
sobre o quanto muitas vezes nós esperamos que pessoas nos tragam a inspiração, o incentivo. Muitas vezes a gente fala assim, fulano não me incentiva, ninguém me apoia, ninguém me incentiva, ninguém está entusiasmado com o meu projeto, ninguém se esforça para me dar apoio. O apoio, principalmente para um adulto, é um apoio quase como se fosse um empurrar a bicicleta sem rodinhas. Já entenderam a metáfora, né? Então, o que eu quero dizer é que meus pais me ofereceram melhor, não só neste livro, e aí nessa fase de luto, livros que me trazem conforto, livros que me trazem paz, que me trazem inspiração são fundamentais. Então, eu passei na frente de um monte de coisas e tirei o meu Amor e a Luva da estante. Eu tenho essa edição, esse marcador acho que foi a Marcela, minha amiga, que me deu. E quando eu abri, estava escrito assim: este exemplar pertence a Luciane Raposo, presente de Natal de mamãe. Isso foi em 2006. Então, embora meus pais não tivessem muita instrução e minha mãe lia um pouco quando era possível, eles construíram parte do meu acervo, parte da minha biblioteca, porque eles acreditavam no meu potencial. Nem sempre as pessoas vão ficar repetindo para nós ou passando a mão nas nossas cabeças e dizer, olha que ótimo, vamos em frente, é isso mesmo. Eles não estarão, estes amigos, estes familiares, eles não estarão atrás da bicicleta empurrando para nós, mas eles acreditarão em nós e precisamos ler esses sinais. O sinal de que Deus nos permite estar com essas pessoas, mesmo depois que elas partem, no coração, na memória, na história, e numa coisa chamada honrar o legado. Meus pais fizeram o melhor possível por mim, nos limites deles. Eu faço o meu melhor possível pelos meus alunos, sejam os adultos, as crianças, seja lá o que for, mas preciso honrar o legado dos meus pais. Então, muitas vezes, quando nós estamos de luto, quando nós estamos com problemas, é preciso que nós desaceleremos para que possamos enxergar realmente a paisagem. Para percebermos que a tempestade vai rugir durante um período, mas que ela vai passar. Porque é hora de ressignificar a vida. Não no sentido de que nós perdemos, mas no sentido de que nós conquistamos e nos foi reservado também o direito e o dever de honrarmos o legado daqueles que nos amaram primeiro. Então, reler este livro, eu adoro este livro, isso não é um romancinho. Já falei isso para diversas pessoas, mas é um romance. Não é. É Machado em boa forma ainda no início da vida, da carreira, né, da vida como romancista. Esse é o segundo romance dele, se eu não me engano, mas é um livro muito bem construído, com as nuances dos personagens são muito interessantes, e no momento de caos, no momento de confusão, Machado sempre me traz a sensação de que ele consegue ver o mundo de fora e, acima de tudo, ele consegue pontuar o que é mais importante, como a gente deve se comportar, como a gente deve reagir, no que a gente precisa focar para construir uma vida mais significativa. Esse livro mostra muito sobre isso, são 3 perfis masculinos e tem a personagem principal, a Guiomar, e a Guiomar ela é uma personagem que passa por diversas perdas, mas ela tem um propósito, ela tem um foco, ela tem uma intenção muito clara e ela molda a si mesma a partir disso. Tem um trecho no livro, não sei se eu vou encontrar aqui. Ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos do seu coração, revelava a moça, não menos, a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara. Ela nasce bem pobre e depois é praticamente adotada pela madrinha, que é uma baronesa. A educação que nos últimos tempos recebera fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar a obra, melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia nas maneiras finamente elegantes daquela moça
a origem mediana que ela tivera. A borboleta fazia esquecer a crisálida. Guiomar muitas vezes é considerada uma personagem muito orgulhosa e até certo ponto alguém que tem interesses acima do que seria possível para ela. Mas Guiomar é uma personagem muito interessante porque ela não nega o afeto, correto? Nem para a madrinha, nem para a mãe, enquanto a mãe está viva. E é uma pessoa que procura desenvolver-se e fazer escolhas acertadas. Ela não se deixa levar só pelo coração, ela se deixa levar por um discernimento correto construído. E hoje em dia a gente fala muito sobre educar-se, sobre formar-se, sobre repertório, sobre bagagem cultural, sobre desenvolvimento pessoal. Já falei para vocês e repito que é aquela coisa de melhorar 1% por dia, depois dos 100 dias, eu não sei o que a pessoa faz. Porque há dias em que nós estamos tristes, dias em que estamos de luto, dias em que estamos comemorando. Mas o interessante sempre é lembrarmos que aqueles que nos precederam nos deixaram um legado, seja um professor, um pai, a mãe, um avô, um irmão, um vizinho, alguém em quem nós nos inspiramos. Mas inspirar-se em alguém não significa parar ali, desenvolver-se. E esse desenvolver-se tem relação com o educar-se, com o reconhecer e ser grato pelo que já se viveu, pelas pessoas que já nos ofereceram muito e, acima de tudo, honrar o legado não para que nós provemos outras pessoas que somos capazes, mas sim para que possamos construir as nossas vidas com significado e propósito, honrando sim a memória daqueles que partiram, mas acima de tudo, fazendo valer a pena para nós e para a nossa sociedade a nossa leitura de mundo, que vem muito da literatura. A boa literatura é capaz de nos educar de formas extraordinárias. E aí deixaremos de ser crisálidas e seremos borboletas. Borboletas capazes de inspirar o voo de outras pessoas. A boa literatura tem essa capacidade. A capacidade de reconhecer que mesmo quando aparentemente perdemos, nós ganhamos muito em memória, em afeto, em gratidão. E, acima de tudo, fortalecemos a nossa missão de honrarmos o legado daqueles que fizeram por nós. De modo perfeito, não, porque só Deus é perfeito. Assim como a literatura não é perfeita, mas assim como a literatura é capaz de espelhar realidades humanas e de nos inspirar, educar-se é um projeto para a vida inteira, mas é um projeto em que a gente não pensa apenas no ponto final, porque a travessia, a caminhada, o processo cotidiano, quando nós desaceleramos e contamos as bênçãos, torna tudo mais significativo, torna tudo mais amoroso, torna tudo mais gratificante. Então, meus pais, que não tinham muita instrução, fizeram o melhor possível pela minha literatura, pela minha vida. E é hora de honrar o legado deles. Assim como diversas outras pessoas que contribuíram. E se olharmos ao redor, tem sempre alguém nos inspirando. E nós podemos ser canal de inspiração para outras pessoas. Não precisamos ser perfeitos, mas a capacidade de honrar aquilo que recebemos está diretamente relacionado à capacidade de desacelerar, olhar a paisagem ao redor, verificar que nossas vidas têm sim muitas bênçãos e que a literatura pode transformar nossas vidas.